O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que a defesa de Leonardo Rodrigues de Jesus, conhecido mais como Léo Índio e sobrinho do ex-presidente Jair Bolsonaro, esclarecesse em um prazo de 48 horas se ele deixou o país rumo à Argentina. E sim, a defesa dele se manifestou. Será que o primo do Carluxo fugiu? Quem vai contar pra gente é a Daiane Oliveira aqui no Plantão do Meteoro. Daí, e aí? Foi fuga ou não foi fuga? Então, Sofia, detalhe, né, gente? 48 horas aí do ministro Alexandre de Moraes e a defesa, de fato, ela foi muito rápida para se manifestar. Então, eles disseram que não é fuga, não, tá, Sofia? No entanto, a gente precisa lembrar que recentemente o Léo Índio ele se tornou réu no processo do 8 de janeiro. O Léo Índio ele é primo dos filhos do Bolsonaro, do Carlos, do Eduardo, do Flávio. E o Léo, ele é uma pessoa muito próxima da família. Por que a gente precisa falar sobre isso? E quando a gente fala sobre parentesco, sobre familiares, sobre primos, a gente poderia de fato até dizer, mas o Léo o índio é um parente distante do, da família Bolsonaro, ele não sabe de absolutamente nada, ele não participou da política, só que não é bem assim. Inclusive, ele poderia ter sido colocado, o processo dele poderia ter saído junto com vários outros processos, os primeiros condenados mesmo do 8 de janeiro, e o processo dele não foi feito dessa forma, não foi colocado ali no mesmo balaio, literalmente, sabe? A polícia teve um trabalho um pouco maior para fazer algo organizado, talvez pensando justamente nessa relação de proximidade do Léo Índio, porque ele é da família Bolsonaro, ele é ali do clã dos Bolsonaro. E aí tem uma coisa, a primeira turma do STF formou maioria para confirmar a decisão que tornou o Léo Índio como réu do 8 de janeiro, nas seguintes questões, porque o Léo Índio ele não só estava ali com os manifestantes no 8 de janeiro, como ele é acusado também de participar da tentativa de golpe, né, todas as acusações que são dos outros, mas ele também é acusado de participar com o uso de arma. Então, de acordo com a Polícia Federal, tem informações de que imagens, né, fotos, provam que ele estava ali com um pino de algo que parecia no artefato, que seria uma granada. A defesa vai tentar desarmar isso, mas aí é com uma defesa de fato. E o parente aí do Jair Bolsonaro, ele deixou o Brasil há 22 dias e disse que solicitou asilo no país sul-americano, né, na Argentina, por perseguição política. E o pedido está sobre análise do Javier Milei. Então, foi de uma forma diferente do Eduardo, mas aparentemente o Léo Índio, sim, ele está pedindo asilo e ele está refugiado na Argentina, um local, um país que ele não precisava de passaporte para ir, já que o passaporte está apreendido, justamente porque ele se tornou réu no processo. E aí a gente volta a falar, cadê a tornozeleira? Se eu tivesse a tornozeleira, né? Enfim, eu vou te pedir para trazer a primeira matéria, Sofia, a gente vai trazer as matérias e a gente vai trazer um questionamento aí que vai ser feito, inclusive, na segunda reportagem com a CNN. A gente precisa entender uma coisa, a partir do momento em que ele solicita ali um asilo, que ele está em outro país há mais de 20 dias, o STF agora pode fazer o seguinte, que é considerar o Léo Índio um foragido. E se isso acontecer, ele pode ser preso. E eu não estou triste com isso, eu não sei se alguém está, mas vamos lá assistir a matéria, Sofia, por favor. O julgamento de Léo Índio, ele, aliás, continua fora do Brasil? Continua fora do Brasil. Inclusive, olha só, a primeira turma aqui do STF formou já a maioria, negando o recurso do Léo Índio, que é primo dos filhos de Bolsonaro, né, contra ali a decisão que tornou ele réu aqui no STF com relação aos atos ali dos ataques do 8 de janeiro. Só que ontem, Tiago, a gente sabe, né, que acabou sendo divulgado um vídeo dele na Argentina. Então, em paralelo a isso, a esse julgamento, o ministro Alexandre de Moraes
pediu hoje, exigiu, na verdade, esclarecimentos dele. O Léo Índio, quando ele foi investigado, ele teve o passaporte dele apreendido, mas ele nunca teve um pedido de prisão ali contra ele. Mas a gente sabe que na Argentina é possível atravessar ali a fronteira sem a necessidade de um passaporte. Então o ministro Alexandre de Moraes deu 48 horas para a defesa dele se manifestar e dar declarações. E aí, dependendo da resposta, é possível sim que o ministro ordene um pedido, um mandato de prisão contra Léo Índio. E aí, se ele não voltar para o Brasil, não se apresentar, fica considerado foragido. Tchau. É isso. Janaína, Camila, a gente continua acompanhando esse caso. Bom trabalho para você. Que triste. Que triste. Enfim, desculpa. Vou te pedir, Sofia, para trazer a segunda matéria também, porque vai aprofundar um pouquinho mais, para a gente entender a pena, né? Qual o medo do Léo Índio, por favor. A defesa de Leonardo Rodrigues de Jesus, o Léo Índio, parente da família Bolsonaro, confirmou ao Supremo Tribunal Federal que ele está na Argentina. O ministro Alexandre de Moraes havia dado 48 horas para que esclarecimentos sobre a viagem fossem prestados, já que Léo Índio é réu por envolvimento nos atos de 8 de janeiro. A Thaisa Medeiros já conta as informações para a gente. Thaisa, ele pode ser considerado foragido? Pelo que eu sei, ainda não. A justiça precisa acioná-lo anteriormente para saber se ele volta ou não para o Brasil. Oi, Uribe, boa tarde. Foi justamente nesse sentido aí o pedido de até 48 horas de Alexandre de Moraes para as justificativas da defesa de Léo Índio. Portanto, eles enviaram essas justificativas, essas explicações a respeito da viagem dele para a Argentina, confirmando que Léo Índio está na Argentina há 20 dias, mais ou menos, e que deve permanecer no país até o dia 4 de junho. Segundo a sua defesa, ele conseguiu a permanência provisória, o que significa dizer que ele tem direito a morar, trabalhar, estudar e, inclusive, acesso ao sistema de saúde pública do país. Esse ofício foi assinado em 6 de março. Léo Índio deu uma entrevista a uma rádio do Paraná. Ele disse que está sendo perseguido pelo STF e disse que viajou ao país vizinho após se tornar réu pela tentativa de golpe de Estado do 8 de janeiro. Ele está morando em Puerto Iguaçu. É uma cidade localizada a 18 quilômetros da região onde ficam as cataratas do Iguaçu. Todas essas informações foram enviadas pela defesa de Léo Índio ao Supremo Tribunal Federal, ao ministro Alexandre de Moraes, que havia solicitado, dentro do prazo de 48 horas, essas explicações. Moraes deu esse prazo, então, porque ele virou réu no Supremo Tribunal Federal a respeito aí do 8 de janeiro. Depois, ele virou réu justamente naquela época ali, né, depois do julgamento das denúncias, e foi nessa época também que Léo Índio foi para a Argentina, contando aí esses 20 dias que ele já está por lá. A Procuradoria disse que o próprio Léo produziu nas redes sociais provas suficientes para responder ao processo. Ele também integrava grupos de WhatsApp com esse teor antidemocrático, portanto, ele foi denunciado por conta dessa sua participação. Apesar disso, a defesa nega a existência de provas efetivas do envolvimento de Léo Índio no caso aí do 8 de janeiro. Bom, ele falou a respeito desse motivo dessa ida para a Argentina em uma rádio no Paraná, e a gente separou um trecho dessa fala dele justificando suas motivações e dizendo que está sendo perseguido pelo Supremo Tribunal Federal. Vamos conferir agora. Como que funciona o processo, né, das pessoas que vêm para a Argentina? Nós somos direcionados ao CONARE, que é um órgão similar que existe nos municípios. Em cada município, a palavra similaridade em relação ao município, né? Todo município aqui tem um CONARE que recebe as pessoas de fora, onde as pessoas apresentam o seu RG e escrevem uma carta justificando o motivo de estarem aqui. No meu caso, perseguição política e injustiças causadas pelo nosso STF. Então, a partir do momento que eles analisam esse documento, eles te dão a precária, que tem validade de 90 dias, renováveis de acordo com a análise deles em relação às informações contidas nessa carta. É exatamente isso. Então, assim,
E aí a gente está esperando. Eu, particularmente, estou esperando o Alexandre de Moraes dar mais 48 horas para dizer assim, Léo Índio, ou você vem, ou 72, né? Quem sabe 24, às vezes 8 horas, enfim. Ou você volta, ou a gente vai ser considerado foragido, porque no vídeo ele deixa extremamente claro. Ele diz que solicitou asilo político, ele diz que ele é um foragido, perdão, ele diz que ele é uma pessoa perseguida. Cadê essa perseguição? Inclusive porque o 8 de janeiro foi em 2022, perdão, 2023. A gente está em 2025. E só agora, inclusive, em 2025, ele se tornou réu nesses processos. Mais uma vez, demorou muito. E é uma coisa que a gente vinha falando, né, Sofia? Ou a gente começa a falar das lideranças, condenar as lideranças, condenar a galera ali próxima do Bolsonaro, que também estava, né, envolvida de alguma forma nessas manifestações, ou vai dar aquela sensação de que pode se atentar contra o Estado Democrático de Direito. Então, que triste para o Léo, que ele precisou ir para a Argentina, ele deveria continuar no Brasil, responder, já que ele disse que ele é inocente, mas ele seguiu uma estratégia aí, e Eduardo, ele não quis ficar para responder o seu processo. Que triste, ó, que triste. A gente vai esperar o que o STF vai falar em relação a isso, que ainda não se manifestou, Sofia. Vamos ver, vamos ver. O Léo Índio, assim, uma coisa a gente tem que dizer que, assim, inteligência não é exatamente o ponto forte dele. Eu digo isso com base no quê? Eu digo isso com base nessa foto. Gente, essa foto, claramente no 8 de janeiro, claramente nos atos terroristas do 8 de janeiro. Sabe quem tirou essa foto? O próprio Léo Índio. Sabe quem postou essa foto no Instagram? O próprio Léo Índio. Então, assim, inteligência não é exatamente o ponto forte dele. E assim, ele fugiu para a Argentina e está apostando que o Milei vai dar um asilo para ele. Eu tenho minhas dúvidas. Léo Índio, ele não é tão importante assim. A Argentina dar asilo para ele seria promover um incidente diplomático entre Brasil e Argentina. E o Léo Índio não é tão importante assim para a Argentina tomar essa medida. A Argentina não protegeu os outros lá do 8 de janeiro. Assim como os Estados Unidos também não protegeu. A gente viu o que aconteceu com aquelas 4 que foram lá achando que o Trump ia salvar elas. Alan dos Santos, ok. Estados Unidos protegeu Alan dos Santos. A Argentina vai fazer a mesma coisa com Léo Índio? Eu acho difícil. Eu acho que assim, eu não contaria com essa proteção, Léo. Enfim, ficamos por aqui, Dai. Ficamos por aqui, Sophie. Pessoal que está assistindo ao vivo, não sai daí que a gente já volta com mais notícias.